final de semana como você nunca viu. Maior evento de vendas da construtora terá imóveis a partir de R$ 169 mil. Neste sábado e domingo, 6 e 7 de abril, apartamentos em construção, apartamentos prontos para morar, além de unidades para locação, mobiliadas, salas comerciais e lajes corporativas. Evento de gastronomia com o grande chefe Rogério Ferreira. Tarde de autógrafos com Milton Bigucci em seu livro 7 décadas de futebol. Interessados devem confirmar presença em eventos@mbigucci.com.br. Olá, eu sou o chefe Rogério Ferreira do restaurante Esplanada Grill e vou estar no Big Weekend da M Bigucci no dia 6 de abril para dar uma aula de como fazer um risoto maravilhoso. Você já confirmou sua presença? Espero você lá. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta segunda-feira, 8 de abril de 2019, data do aniversário de Santo André, que hoje completa 466 anos de fundação. E a gente vai falar de um assunto que eu reputo o mais importante em todos os sentidos, que é educação. E para falar de educação, eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo, nos estúdios do jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, Canal 3 da NET São Caetano do Sul, o professor Daniel Contro, do Liceu Jardim, nosso amigo de muito tempo, ex-secretário municipal de Educação de São Caetano do Sul. Professor Daniel, muito obrigado pela gentileza de atender o convite e comparecer ao programa. É um prazer estar aqui com você, conversar com o Alessi é sempre um privilégio. Obrigado. Professor, a gente estava conversando aqui antes, sempre bate um papo antes de começar o programa, e a gente conta que o programa é transparente. Aqui a gente conta tudo para os telespectadores, falando da situação da educação no Brasil, falando das escolas. E uma questão que eu acho que permeia sempre a mente de pais, mães, de alunos, na hora de escolher uma escola. Já vou perguntar diretamente. Matricular o filho numa escola particular é garantia de bom ensino? Excelente temática você levanta. Infelizmente, Alessi, nem sempre é garantia de bom ensino. A escola particular no Brasil, ela virou um business. Ela cresceu demais, cresceu até em função da crise da escola pública, naturalmente, e aí se tornou um campo de muitos aventureiros, de muitos improvisos. Você vê que recentemente aqui na nossa região, há 2, 3 anos atrás, uma construtora, e nada contra as construtoras que prestam um serviço tão relevante à economia brasileira, mas uma construtora abriu uma escola bilíngue, não é? Então, a educação privada no Brasil, ela presta o seu papel. Durante muito tempo, em vários lugares do país, foi a reserva de qualidade que nós precisamos. No entanto, Alessi, é preciso cautela. Não é porque se está numa escola particular que temos garantia de que nosso filho, nossas crianças estão recebendo um bom ensino. Veja você um dado, vamos falar com dados, né? Os dados falam mais consistentemente. Num dos últimos Enems, apenas 1,6% das escolas estavam na faixa do padrão OCDE, das escolas brasileiras. E dentro das escolas brasileiras, algumas públicas, né? Os colégios técnicos, as federais, o colégio, por exemplo, da Embraer, não é? Estavam ali nesse 1,6%. Quer dizer, a escola particular que atende hoje por volta de 14% das crianças brasileiras, em São Paulo um pouco mais. No Brasil é 14%. No Brasil uma média, próxima a 14%. E apenas 1,6% das escolas, não é? Quer dizer, por volta de, o quê? Vamos dizer, 2% da escola privada, não é? Perdão, 10% da escola privada só, né? Que teria
alguma qualidade comprovada. Quer dizer, Padrão você OCDE. conclui que 90% das escolas particulares não tem a qualidade que se espera. Este é o raciocínio, você foi rápido. 90% das escolas privadas, nos rankings, né, de ensino comparado, não estão sequer no padrão médio da OCDE. Não é? Então, isso é muito sério, porque o pai brasileiro ele já paga uma vez a escola, né, a escola pública paga com os nossos impostos, não é? Ela é paga com os impostos de cada um. E depois ele se propõe, não é, a um novo sobregasto pagando uma escola privada e nem sempre tem na escola privada garantia de qualidade. Eu conheço uma família, é bom te contar esse caso, muito interessante, uma família ciosa, professor universitário, mudou-se para a nossa região e durante 1 ano e meio, mais ou menos, ele mudou de 3 escolas. Ele foi mudando as crianças 3 escolas diferentes. E aí chegou onde eu trabalho para conversar comigo. E disse a seguinte expressão que me causou muito impacto. Ele falou assim, olha, eu estou em busca da 4ª opção, da 4ª escola, porque as 3 anteriores que eu visitei só mudavam o uniforme e a classe social, que o padrão de ensino era exatamente o mesmo. E isso tem ocorrido muito, Alessi. Essas grandes redes, sem nenhuma crítica direta às redes, mas assim, precisa ter cuidado. As escolas, redes que têm dezenas de escolas, centenas, nós temos uma das maiores redes do Brasil, tem 700 endereços no país, não é? Então, aonde que está o critério da qualidade aí? Nem sempre é o que rege o dia a dia da escola. Então, quanto mais alunos, menor, às vezes se paga muito mal os professores. Esse é um dado crucial. Quando a escola paga muito mal o professor, mais do que só estar pensando em business, em negócio, ela não valoriza a própria educação, né? Porque como é que um professor que ganha muito mal vai poder se dedicar e oferecer mais qualidade? É corretíssimo esse raciocínio, porque você veja, se o Alberto Einstein, né, vamos fazer uma analogia, e o Ciro Libanês, para não falar outros, perdesse os seus grandes médicos, né, seus grandes profissionais de medicina de uma hora para outra, eles teriam o mesmo conceito, a mesma reputação? Né? Aí não adianta ter equipamento, laboratório, essa coisa toda que não vai funcionar. Ajuda, mas no caso da escola ainda é muito mais sério. Porque a formação do professor, você sabe que existem estudos internacionais que dizem assim, materiais didáticos garantem no máximo 2% de uma qualidade de ensino. Ou seja, um professor medíocre, mediano, pode ter o melhor livro do planeta na mão, que a aula continua medíocre. Agora, um professor brilhante, debaixo de um pé de manga, a aula é brilhante. E os professores de alta competência, eles instigam, eles estimulam, desafiam, motivam os alunos. Nós adultos aqui, eu e você, vamos fazer um curso, vamos assistir uma palestra. Se né, o palestrante, o professor é ruim, é medíocre, não sabe se expor, não tem repertório cultural, cabedal, qual é o respeito que a gente passa a ter por ele? Muito mais o jovem hoje, né, porque o padrão de qualidade é alto, ele tem boas videoaulas, ele tem filmes, não é? Ele tem grandes recursos hoje para... E aí vem um professorzinho medíocre, isso que você colocou é um grande problema do ensino brasileiro. Hoje, 85% dos professores no país são formados por EAD. Dado do MEC agora, do ano passado. 85% dos professores licenciados no Brasil se fazem por EAD. Ensino à distância. Ficam cada vez mais distante da escola. Né? E da qualidade. E da qualidade. Porque, aliás, ocorre o seguinte, a universidade pública, que ainda é a melhor qualidade do Brasil, de reserva de qualidade brasileira, deixou de formar professores. Você pode ir nas grandes universidades, não tem mais quase curso de licenciatura. É isso que eu ia perguntar, como é que vocês conseguem fazer para conquistar ou ter profissionais de qualidade na escola? É difícil, né? Primeiro, você tem que remunerar muito acima do mercado para se tornar uma opção de trabalho aos poucos jovens, egressos de universidades públicas que optaram por licenciatura. Esses poucos jovens, então, eles são disputados no mercado de trabalho. Hoje tem até uma pequena empresa em São Paulo, uma espécie de headhunter do magistério. Ela começa a catalogar esses meninos que se formam em boas universidades, com interesse no magistério, e sai oferecendo esses meninos para as escolas. Todos os estudos mostram que o fator número 1 de maior impacto na aprendizagem é a qualidade do professor. Nova York acabou de fazer uma pesquisa muito interessante, acabou de dizer, tem uns 3 anos, mas é recente, não é?
Os burocratas lá começaram a tomar algumas decisões nos escritórios, e para reduzir um pouco, enxugar os custos, que o estado de Nova York é o maior custo per capita de aluno do mundo, é onde mais se investe, cerca de 11, 12 mil dólares por aluno. Estive lá conhecendo algumas pesquisas muito interessantes. Uma delas, então os burocratas resolveram diminuir os custos do estado e aumentar o número de salas. Perdão, ao contrário, no começo eles diminuíram o número de salas para melhorar a qualidade do ensino. Então, salas menores, tiveram que contratar mais professores. Os Estados Unidos também passam a mesma dificuldade que o Brasil passa, na atração de professores qualificados. Então, o que aconteceu? Mais professores, salas menores, o Estado caiu nos rankings nacionais. Aí eles voltaram atrás. Demitiram professores ruins, aumentaram o tamanho das salas. Conclusão: 40 alunos numa sala, não que eu ache que seja um número razoável, é muita gente. Né? Hoje, 25, 30 é o limite. Mas 40 alunos numa sala de aula aprendem mais com um professor brilhante do que esses mesmos 40 divididos em grupos de 2, com 2 professores medianos. Quer dizer, o professor é a força de maior impacto na boa aprendizagem. E o Brasil está na contramão. Nós não atraímos os jovens talentosos para o magistério. Não é só uma questão de salário, é uma questão de carreira, de perspectiva, né, de valorização e também das condições de trabalho. Se você quiser, nós podemos aprofundar nessa discussão. Condições de trabalho, eu quero dizer assim, a indisciplina geral que tomou conta das escolas brasileiras hoje assusta os professores. Nós recebemos, onde eu trabalho, recebemos 2 professores internacionais, o ano passado, um americano e um finlandês. Contrato de trabalho por 1 ano, a peso de ouro na Leste, porque sim, em euro, dólar, mais acomodação, etc., tudo que você tem que oferecer. Eles pediram a rescisão do contrato no meio do ano. Motivo: não conseguem trabalhar com os alunos brasileiros. E olha disciplina, respeito, não fazem os deveres, e olha que nós, na escola lá onde eu trabalho hoje, somos uma escola exigente, não é? Mas mesmo assim eles estranham muito. Aliás, eu conheço mais de 20 países, centenas de escolas internacionais, todas escolas de bom nível, e posso te assegurar, não há paralelo no mundo. Nós temos as piores salas de aulas, as salas não só mais ineficientes, mas também as mais conflitivas, as mais tumultuadas, as salas mais barulhentas, não é? Isso conspira, inclusive, contra a aprendizagem. Agora, por que os nossos alunos chegaram assim, não é? Uma série de fatores, mas uma delas é também a qualidade dos professores. Aluno não respeita professor medíocre. É ponto partido. Então, estão surgindo umas escolas agora, preço baixo, não é? Elas têm lá o seu papel, vão atender um certo segmento da sociedade. Mas não se espera a qualidade de ensino dali. Quer dizer, vamos continuar nesse nível aí de 1,6% aprovação pela OCDE e olha lá, se não baixar mais, né? E olha lá. Agora, qual o papel? O senhor foi secretário municipal de educação, a gente conversava aqui, e uma das gestões, sem nenhum favor, das mais brilhantes, porque a gente viu o investimento que foi feito em educação, e um investimento que depende muito mais da decisão política do secretário e do prefeito do que do recurso, porque você tem que investir 25%. Muitos prefeitos investem 25% para não ficar inelegível, para cumprir a lei, e não estão preocupados com a qualidade. No seu caso, já que a emenda Calmon, que faz parte da Constituição, obrigava a isso, vocês optaram por fazer o melhor investimento. E eu acompanhei isso e vi o que foi feito na educação. Mas em que ponto, até que ponto a política pública governamental ela tem influência e ela garante? Isso em nível federal, estadual e municipal. Deixa essa pergunta para o senhor pensar, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta para falar sobre isso. Eu fiz essa pergunta até para depois a gente chegar na troca do ministro da Educação, que é um dado de hoje importante e que eu quero a sua avaliação. Mas logo depois do intervalo comercial, tá ok? Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, não vai agora ver o WhatsApp do amigo, o Facebook, que vai perder informação importante. Você que nos assiste pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul, TV Grande BC, também não vai zapear, porque a gente volta já já.
Viaje mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco e agora a gente tem informações quentes chegando direto da redação do Jornal ABC Repórter com o Wilson Guardia. Com você, Wilson. É isso aí, Joaquim. Tirando a chuva que não para desde ontem, até aqui com o cabelo um pouquinho molhado por causa da chuva, mas tem notícia quente sim, viu, Joaquim? Amanhã haverá uma reintegração de posse aqui na cidade de São Paulo, região São João Clímaco, Heliópolis. Para quem não conhece, vou até explicar aqui detalhadamente. Para quem vem pela Avenida Guido Aliberti, em direção a São Paulo, por exemplo, para quem vem da Avenida dos Estados, entra na Avenida Guido Aliberti, segue em direção a São Bernardo, São Paulo. Do lado direito, há alguns prédios redondos, habitações populares que foram invadidos. E então haverá essa reintegração de posse programada para amanhã de manhã. A partir das 6 horas, a reintegração vai ocorrer pelo lado de São Paulo, mas haverá interferência no trânsito na cidade de São Caetano. Isso porque a Avenida Guido Aliberti terá 2 faixas bloqueadas no sentido São Bernardo, sentido ao Parque Shopping São Caetano. Por quê? Haverá viaturas da Guarda Municipal, ambulâncias, Defesa Civil e aparato da Polícia Militar, porque há informações que pode haver um confronto do lado da capital paulista e aí essas pessoas podem acabar correndo para dentro de São Caetano, podem querer fechar a via dentro de São Caetano, então é uma medida preventiva. Afinal, Joaquim, estamos falando de quase 4.200 pessoas que moram nesses condomínios residenciais de forma irregular. Eles invadiram aquela área, então haverá essa reintegração de posse. Pelo lado de São Paulo, Comando de Policiamento da capital, a tropa de choque e, claro, o Corpo de Bombeiros já preparados para atender a esta reintegração, essa ordem da Justiça. Então amanhã o dia promete começar tenso nessa região de São Paulo, zona sul da capital, divisa com São Caetano. Joaquim. Obrigado, Wilson Guardia. Tomara que o pessoal se acerte, porque não adianta nada querer resistir, a força da polícia aí é muito grande. E, lógico, a área invadida tem que ser respeitada, restituir aos seus proprietários. Eu volto à entrevista com o professor Daniel Contro, aqui do Liceu Jardim, e quero agradecer a audiência do Wilson Caboclo. Está mandando um abração, viu, professor? Wilson Caboclo. Muito obrigado. E o José de Carvalho, o Zezito está assistindo também, dizendo parabéns, programa com informações sempre boas, esclarecedoras, entrevistas, graças ao professor Daniel Contro. Doutor Ariovaldo dos Santos também, o programa muito bom, como sempre, obrigado pela audiência. Está vendo que o pessoal está acompanhando, o pessoal que está preocupado com a educação. E a gente falava, hoje tivemos a troca do ministro da Educação. O governo começa assim, às vezes patinando um pouquinho, mas precisa também tomar pé de toda a situação. E eu perguntava até que ponto
a política pública, até que ponto o ministro, o secretário de Estado, o secretário municipal, eles têm essa influência de determinar uma boa educação para o país, tanto no ensino público quanto no privado? Olha, Alessi, o MEC tem muito pouca influência no ensino básico. No ensino básico se entende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No ensino médio um pouco mais, a não ser de formulação de estratégias e, de certa forma, também a questão orçamentária. Mas hoje as leis da educação, as leis orçamentárias, elas já estão votadas, não é? Elas já destinam, elas estão todas engessadas e dirigidas. Então o MEC não tem grande impacto. Nós estamos fazendo uma discussão errônea. Não é o MEC que vai discutir métodos de alfabetização, em que momento a criança tem que ser alfabetizada ou não. O MEC deve ficar com o papel das grandes diretrizes de avaliação, né, de supervisão, as questões de verbas, mas não propriamente com a discussão isso é da Secretaria Municipal de Ensino, da Secretaria Estadual. Aí sim nós temos os grandes desafios. Você vê, por exemplo, o caso de Ceará, que é tido como um bom exemplo no Brasil, não é? Precisa cautela, mas de fato houve progresso no Ceará. Há outros estados também, mesmo em São Paulo, Goiás, o Sul sempre foi melhor, não é? E no mundo inteiro, Alessia, é assim. Portugal, por exemplo, Canadá, mas sobretudo Portugal mais recentemente, Espanha, as grandes reformas que eles fizeram no ensino, no sistema de ensino público, foi conduzido pelas cidades, pelas secretarias municipais, né? No nosso caso seriam as estaduais e as municipais. Então não cabe ficar aqui discutindo grandes questões com o MEC. Claro, o ministro que estava aí, acho que faltava um pouco mais de aptidão para eles, de gerenciamento, não é? Tanto é que o novo ministro foi recrutado tendo como em vista mais sua competência de gerenciar, de administrar. E o MEC está precisando disso mesmo, de um gerenciamento, né, mais seguro, mais firme, mais resoluto. Agora, essa questão que você levanta da Lei Calmon, dos 25%, isso também nós temos que rever no Brasil. Sabe por quê, Alessia? Há cidades que é difícil gastar 25%. Há cidades cujo perfil demográfico se alterou muito, não é? Por exemplo, São Caetano diminuiu o número de crianças. Com a verticalização, agora até que repôs um pouco, né, famílias novas com crianças. Mas quando eu fui secretário, por exemplo, nós tínhamos dificuldades para gastar os 25%. O secretário tinha que ficar, às vezes, inventando coisas desnecessárias, a meu juízo, que fugiam da essência da sala de aula, não é? Para gastar os 25%. Já em outras cidades é pouco. Dependendo do perfil da cidade, se ela tem uma demografia infantil maior, tem mais crianças, precisa ter mais escolas, a rede... São Caetano tem uma rede escolar muito bem estruturada. Aqui sobram vagas. São Caetano é uma exceção, uma ilha de exceção. Enquanto que em outras cidades é pouco. Então essa coisa de engessar as verbas, não é uma política inteligente, isso não deveria ser revisto. Bom, a gente viu prefeitos construindo prédios suntuosos, assim, centro de formação de professores. É importante você ter um centro de formação, mas prédios suntuosos até para justificar a verba da educação. Verba. Né? Quer dizer, às vezes desnecessariamente, aquilo que o senhor falou, né? Que não precisava nada disso. Agora, uma coisa que me preocupa, o senhor disse que na escola particular, uma das premissas para ter um bom ensino é pagar bem o professor. No ensino público ainda se paga muito mal o professor, né? Se paga muito mal. Será que esse dinheiro, eu não sei como é que pode ser feito isso, parece que tem um limite também com folha de pagamento, não pode passar de 40%, 45%, 60%, alguma coisa assim. Então esse é um entrave também, né? Porque se paga muito mal o professor arruma 1000 atestados médicos para não aparecer, prefere fazer greve, prefere fazer essas coisas e não se dedicar ao ensino, né? É um dos problemas, aliás, tem estudos que mostram, é um dos problemas, mas não é o único e nem o principal. Porque também há cidades que pagam melhor os seus professores e o ensino não progride. Você sabe por quê? É uma questão ética também dos professores. O Brasil foi tomado, né, de uma ideologia em que os professores, em muitos casos, se tornaram propagandistas ideológicos, não dão aulas com transparência, quer dizer, não cuidam do ritmo de aula, não mandam deveres e lições de casas, fazem provas rasas e superficiais, não são exigentes. Há professores, eu conheço um estudo onde diz que 60% dos professores adiantam as provas para os alunos, dão dicas dos exames,
Né? Corrigem com benevolência. Ora, você sabe que ostra feliz não produz pérola. É o ditado famoso, não é? Se a criança percebe que ela não está sendo exigida, não está sendo cobrada, nós não temos isso em casa. Vamos começar por aí, não é? O ponto mais sério no Brasil é que as famílias, a nossa cidadania educacional é muito baixa. As famílias, nós não temos tradição, não é, no ensino. Quer dizer, poucos dos nossos pais, dos nossos avós estudaram, tinham livros em casa. Então, a família não cobra, se o professor é condescendente e benevolente, aí a tragédia se confirma. Eu sei de casos de escolas particulares em que a família vai reclamar quando o aluno é muito exigido, vai lá reclamar do professor, vai lá reclamar. Tem escolas que até, naquela afã de receber só o dinheiro da anuidade ali, acaba dando razão para os pais e fazendo de conta que não está vendo o problema. Isso é uma coisa, por exemplo, que não acontece no Liceu Jardim, né? Porque lá vocês têm um critério muito exigente. Mas eu vou te dizer, é muito difícil como escola privada você contrariar essa tendência, muito bem colocada por você. Não dá para entender, essa geração nova de pais, eles têm medo de perder o amor dos filhos, então eles, quanto menos regras melhor, quanto menos frustração melhor. E em relação à escola, eles tratam do mesmo jeito, não é? Então, não querem que a escola exijam, não querem ver os filhos sendo muito exigidos, com muitas tarefas, com leitura, com obrigações. Vou te dizer, uma escola da própria escola que eu trabalho, nós perdemos muitos alunos quando elevamos a régua. Quando elevamos a qualidade de ensino, muita gente saiu, deixou e a escola caiu. Então, você vê que ainda predomina na mentalidade da família brasileira assim, eu quero meu filho feliz. Olha, nós também queremos uma criança feliz, mas tem que ser feliz aos 10, aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Como é que o meu filho vai se posicionar bem na vida e no mundo com uma informação rasa, medíocre, não é? E num mundo cada vez mais competitivo. Cada vez mais competitivo. Deixa o menino sair de uma universidade mais ou menos e vai bater na porta das grandes empresas ou vai tentar, às vezes um empreendedor ou outro é um talento natural que tem, mas isso é 1 em 200 milhões. Quantos Samuel Klein nós temos no Brasil? Pois é. Não é? E às vezes se cria esses mitos. Eu me lembro muito bem que eu atendi um pai que tirou o filho da escola, que estava indo muito mal, era um menino de 15 anos, e o pai disse assim, não, ele vai ser empreendedor. Ora, para ser empreendedor não precisa estudar? Não é? Não tem que saber fazer cálculo, dominar inglês, tecnologias, ser bom na proficiência compressora de um texto, não é? Que história é essa de que para ser um empreendedor não precisa estudar? E nós vamos criando, então, esses subterfúgios, não é? Esses atalhos, e desresponsabilizando as crianças. É uma tragédia. A escola particular, você colocou muito bem, em função do interesse da mensalidade, de conquistar a família, de fidelizar o aluno, ela deixa de exigir. E aí vem o engano do ensino pago sem qualidade. Legal. Professor, nós temos 1 minuto para encerrar. O professor Daniel Conto é de uma ética. Eu quero falar do Liceu Jardim porque eu sou apaixonado pelo Liceu Jardim. Eu acho ele uma escola fantástica. Cada vez que eu vou lá, eu fico encantado. Não só com o espaço físico, que é maravilhoso, que tem uma mini fazendinha ali que é espetacular, tem os animais, os laboratórios. Eu estive lá semana retrasada. Eu vi os alunos conversando com estudantes poloneses no inglês fluentíssimo. Fala um pouquinho da escola, só para a gente poder encerrar. Olha, aliás, você não tem mágica para fazer uma boa escola, não é? A escola se faz, como você já falou aqui, com bons professores, com disciplina, não é? E com a família também presente, participando. Nós temos feito, lá onde eu trabalho, um ensino de qualidade, nada de invencionice, chamado arroz com feijão, um ensino básico. Mas é aquele arroz com feijão feito pela avó, né, que é fantástico. Qualidade, não é? Nós temos que ter qualidade em tudo que viemos a fazer. Eu costumo pensar muito assim, qual é a alternativa que nós temos hoje de colocar um filho no mundo, não é, para que ele se poste com sucesso no mundo, se ele não tiver um cabedal, um repertório cultural, uma formação do melhor nível. Não há alternativa. Tá ótimo. Professor, muito obrigado. Quero agradecer também aqui a audiência do Paulo Sérgio Neves Dias, que dá boa noite, professor, da Evanise Juarez, também falando, professor Daniel, muito comprometido com a educação. Infelizmente, tempo de televisão, o senhor sabe mais do que eu, porque apresentou o programa durante muito tempo, é implacável. Mas o senhor vai voltar mais vezes, tem sempre o que nos ensinar. Obrigado pela entrevista. Um prazer estar contigo. Tá ótimo. Professor Daniel Conto, do Liceu Jardim, conversou com você. Eu agradeço
tua audiência de hoje e conto com ela amanhã. Amanhã eu vou estar aqui com o Major Drigo, comandante do 8º Agrupamento do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre a VCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e de outros temas importantes. Eu conto com a sua audiência. Até lá!